Boa noite a todos, estejamos nós unidos para o bem, unidos em prece, com o Mestre Jesus, com o Pai Tomé, com toda a nossa falange, como se estivéssemos lá em nossa casa, na Rua Progresso, 1190, iluminando a cada um de nós e a nossa família. Sempre fazemos a leitura do livro psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, Palavras de Vida Eterna. Lição número 179. Discernir e corrigir. Com o critério que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, os medirão também. Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 2. Viste o companheiro em necessidade e cometaste-lhe a posição. Possuía ele recursos expressivos e, talvez por imprevidência, caiu em penúria dolorosa, ou seja, pobreza dolorosa. Usufrui conhecimentos superiores e feriu-te a sensibilidade por arrojar-se em terríveis espinhadeiros do coração, que, às vezes, os últimos dos menos instruídos conseguem facilmente evitar. Detinha oportunidades de melhoria, com as quais milhares de criaturas sonham debalde, ou seja, sonham inutilmente, e procedeu impensadamente, qual se não tivesse as vantagens que lhe nas mãos. Desfruta ambiente distinto, capaz de blindar as alturas, e prefere desconhecer as circunstâncias que o favorecem, mergulhando-se na sombra das atitudes negativas. Mantinha valiosas possibilidades de elevação espiritual, no levantamento de apostolados sublimes, e emaranhou-se em tramas obsessivas que lhe exaurem as forças. Tudo isso realmente podes observar e referir. Entra, porém, na esfera do próprio entendimento e capacita-te de que não é possível a imediata penetração no campo das causas. Ignoramos qual seria o nosso comportamento na trilha do companheiro em dificuldade, com a soma dos problemas que lhe pesam o espírito. Não te permitas, assim, pensar ou agir diante dele sem que a fraternidade te comande as definições. Ainda mesmo no esclarecimento absoluto que, em certos casos, reclama austeridade sobre nós mesmos, é possível propiciar o remédio da fraqueza a doentes de alma pelo veículo da compaixão, como se administra piedosamente a cirurgia aos acidentados. Se conseguimos discernir o bem do mal, é que já conhecemos o mal e o bem. E se o Senhor nos permite identificar as necessidades alheias, é porque, de um modo ou de outro, já podemos auxiliar. Lição número 179. Discernir e corrigir. Com o critério que julgardes, sereis julgados. E com a medida que tiverdes medido, os medirão também. Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 2. Discernir e corrigir. Emmanuel traz aqui para a gente, exatamente nos alertando sobre essa questão de como critério, né, com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Jesus. Eu falei do Renovando Atitudes, do Francisco Espírito Santo Neto, e o texto fala exatamente sobre isso, vem com o título Tua Medida. Então, bem no finalzinho, como está dizendo aqui, né, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então, também seremos julgados. E ele traz, como exemplo aqui, né, pelo que eu entendi, de uma pessoa que viste um companheiro em necessidade e comentaste-lhe a posição. Então, é como se a gente estivesse falando de várias das coisas, né, que a gente, pela posição da pessoa, e a gente pode, às vezes, fazer uma análise do que está acontecendo e não da pessoa, porque, até para entender, né?
Então, o que eles nos alertam é exatamente isso. Possuía ele recursos. Muitas vezes a gente fala assim, mas como que essa pessoa, diante do problema que está acontecendo, com tantos recursos, né? E talvez por imprevidência, caiu em penúria dolorosa. Então, a gente, às vezes, tem esses argumentos, né? Mas como com a pessoa, com esses recursos, né, acontece tudo isso? Usufrui conhecimentos superiores e feriu-te a sensibilidade por arrojar-se em terríveis despenhadeiros do coração, que às vezes os últimos dos menos instruídos conseguem facilmente evitar. Então, o que ele quer dizer aqui, como no final, que as pessoas com muito menos instrução, às vezes conseguem passar pelas adversidades com que ele tinha passado, né? O que alguém que a gente conheça pode passar, como perda de um trabalho, de um sonho querido, de uma esposa, e às vezes a pessoa cai com isso. Detinha oportunidades de melhoria com as quais milhares de criaturas sonham, debalde, né, esquece e procedeu impensadamente, qual se não retivesse as vantagens que lhe brilham nas mãos. Desfruta ambiente distinto, capaz de guindá-lo às alturas, e prefere desconhecer as circunstâncias que o favorecem, mergulhando-se na sombra das atitudes negativas. Porque muitas vezes a gente também faz isso, né? Porque fala assim, nossa, como que essa pessoa, com tanto conhecimento, com um ambiente tão alto que convive, né, se deixa levar por pensamentos, né, por atitudes negativas. Mantinha valiosas possibilidades de elevação espiritual no levantamento de apostolados sublimes e emaranhou-se em tramas obsessivas que lhe exaurem as forças. Então, o que ele quer mostrar aqui para a gente, quando a gente está levantando essas críticas, né, e igual no caso, podia ser um de nós, como espíritas, né, com conhecimentos espiritualistas dentro da doutrina, e que podemos cair nesses emaranhados, né, negativos, com obsessões, perseguições, e muitas vezes a gente fala assim, mas como que uma pessoa tão esclarecida, com tanto conhecimento, já nesse patamar, né, que às vezes muita gente julga, se deixou cair. Mas o que ele convida, na verdade, que no lugar da gente fazer essas críticas, né, e que a gente às vezes acha que não está julgando, e a partir do momento que a gente faz algum comentário, eles já colocam como um julgamento que a gente esteja fazendo. Então, tudo isso realmente podes observar e referir, né? Referir, no caso, a gente pode contar, relatar para os outros, mas que não convém. Entra, porém, na esfera do próprio entendimento e capacita-te de que te não é possível a imediata penetração no campo das causas. Então, ele fala que muitas vezes a gente deve ter o cuidado, muitas vezes não, devemos sempre ter o cuidado, em vez de julgar, às vezes a gente fala, não estou julgando, só estou observando. É um comentário que eu estou fazendo, mas, na verdade, a gente não se coloca, a gente não está vivendo o que a pessoa está vivendo. Então, como julgar? Né? O proceder, o porquê que caiu, o porquê que se perdeu, o porquê que se deixou levar por tudo, né? Dentro do que ele está narrando aqui para a gente. E a gente vivencia isso hoje, muito, né? Sempre vivenciamos. E hoje parece que a gente vê muito mais isso mais abertamente, né? De críticas, né? E hoje a gente vive isso, principalmente com a internet e com tudo mais, um fala uma coisa e sem a gente mensurar realmente a situação, a gente já começa fazendo críticas, né? E a gente vê pessoas, às vezes, atacando por nada, e quando vai ver, não tem nada a ver, às vezes leu muito mal, não entendeu, e vão por aí, né? Fazendo críticas absurdas. E aí ele vai nos aconselhando, né? Ignoramos qual teria sido o nosso comportamento na trilha do companheiro em dificuldade, com a soma dos problemas que lhe pesam no espírito. Porque ele pode ser esclarecido, pode ter uma situação financeira exemplar, pode ter uma família maravilhosa, mas a gente vê quando a gente fala assim, tragédias que têm ocorrido com pessoas que a gente nunca imaginou, porque a gente não sabe o que vai realmente na alma, no pensamento de cada um. Né? Então, é muito perigoso isso que a gente faz. Então, ele vem exatamente nos alertar com base, né, no versículo do Mateus, no capítulo 7. E eu fui ler Mateus, e realmente do 1 até o 10º, é Jesus mostrando o quanto que a gente, né, quando tem o exemplo da mulher adúltera,
a trave no olho, né? Então, são vários exemplos que ele vai trazendo, que a gente muitas vezes esquece da trave do nosso olho para poder falar do outro, né? E vai por aí. Então, ele pede exatamente. E aí, depois do 10º para frente, ele já vai nos dando instrução de como corrigir. E Emmanuel faz isso aqui simplesmente com esse versículo, né? No versículo 2. Com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Jesus falando para nós. E Emmanuel vem aqui para nos esclarecer, nos ajudar a refletir melhor, né? A fazer esse autoconhecimento, esse olhar para nós mesmos antes de ficarmos olhando, né? Julgando aos outros. Então, ele diz assim: não te permitas assim pensar ou agir diante deles, sem que a fraternidade te comande as definições. Então, nunca a gente o comportar sem a fraternidade. Ainda mesmo no esclarecimento absoluto, que em casos numerosos reclama a austeridade, né, a severidade, o rigor, a disciplina sobre nós mesmos. Então, ele convida que, primeiro, entre nós mesmos, essa austeridade com rigor, a disciplina sobre nós mesmos. É possível propiciar o remédio da fraqueza a doentes da alma pelo veículo da compaixão. Então, porque não adianta a gente ver alguém em sofrimento, numa tragédia, que às vezes a gente, no pensamento, assim, nossa, mas nunca imaginava essa pessoa. Eu nunca imaginava por talvez todas as qualidades, né, todas as capacidades que nós imaginamos da pessoa. Essa aqui nunca vai ser infeliz, essa aqui nunca vai ter problema, nunca vai ter miséria, e de repente cai nisso e fala, por quê? Nós não sabemos, mas que antes de julgar, né, e não julgando, a gente deve ter compaixão, simpatia, é nos colocar no lugar do outro. Como se administra piedosamente a cirurgia acidental. Então, ele põe assim: é possível propiciar o remédio da fraqueza a doentes da alma pelo veículo da compaixão, da simpatia, né? Como se administra piedosamente a cirurgia aos acidentados? Porque os médicos fazem isso, né? Tem um acidentado, ele vai lá e ministra o socorro, ministra a cirurgia, não quer saber se é rico, se é pobre, o importante é socorrer naquele momento, né? Não tem que saber a situação. Depois, se é a necessidade, é que vai buscar outras coisas. E na conclusão ele coloca: se conseguimos discernir o bem do mal, é que já conhecemos o mal e o bem. E se o Senhor nos permite identificar as necessidades alheias, é porque, de um modo ou de outro, já podemos auxiliar. Então, fica aqui o convite para nós fazermos essa reflexão. Se nós já conseguimos discernir o bem do mal, né? Já conseguimos olhar para outra pessoa sem julgamento, que a gente possa, com compaixão, com simpatia, se colocando no lugar, né? Buscar ajudar. Se ele não pode fazer nada, pelo menos uma prece para ajudar essa pessoa. É o que a gente mais ouve da espiritualidade e dos ensinos da doutrina. E por quê? De um modo ou de outro, já podemos auxiliar. Então, ele coloca desse jeito, né? Então, não julgar os episódios de qualquer natureza. Então, a gente tem que ter esse carinho, né? Compaixão. Então, eu até busquei aqui, compaixão é a virtude de compartilhar o sofrimento do outro. Não significa aprovar suas razões, sejam elas boas ou más. Então, a gente não está aqui para julgar se é bom ou é mal, se a pessoa fez certo, se fez errado. Se ela está sofrendo, então nós vamos sentir, ter compaixão desse sofrimento e ajudá-lo sem julgar qual é a razão desse sofrimento dele. Se elas são boas ou más, ter compaixão é não ter indiferença frente ao sofrimento dos outros. Então, essa aí fica a lição para nós, para que a gente possa refletir. E quem quiser aprofundar, tanto o Evangelho, no capítulo 10, vocês vão encontrar, né, falando sobre esse versículo,
E isso vai nos ajudar muito, o Renovando Atitudes, e são muitas as obras que nos ajudam. E quem quiser aprofundar, pega Mateus no capítulo 7 e vai ler, porque é muito interessante, porque a gente às vezes pega só um versículo, mas todo o texto traz um ensinamento maravilhoso para a gente. Eu não vou ler aqui agora, porque ele é um pouco extenso, então a gente vai alongando muito, e o objetivo não é esse aqui, né? E eu trouxe, para complementar aqui, para nós, na convivência, vós julgais sendo a carne, eu a ninguém julgo. João, capítulo 8, versículo 15. E depois nós vamos fazer a prece de carne. A convivência é a sublime escola da vida que nos auxilia no autoconhecimento. Analisemos as razões de nossos sentimentos e pensamentos, atrações e rejeições, quando defrontamos com essa ou aquela criatura, e aprenderemos muito sobre nós mesmos. O próximo, nessa ótica, é um espelho de nosso ser. Habituemo-nos a essa análise interior e seremos cada dia mais autênticos proprietários de nosso mundo pessoal. Mas para que isso aconteça, é preciso dar o primeiro passo, renovar sempre a concepção de guardarmos a respeito do semelhante, abdicando de nos manter aprisionados a julgamentos quantas vezes forem necessárias. Eu achei importante trazer porque acho que ela complementa, e de todas, quando a gente vai buscar e aprofundar, todas as lições falam disso, que a gente acaba julgando, e quando a gente julga o outro, no final das contas, nós estamos atraindo para nós mesmos. Uma hora ou outra, eu posso até achar que eu estou num ponto de equilíbrio, de harmonia, de uma situação privilegiada, ou melhor do que o outro, que a gente às vezes julga assim, né? Nossa, o outro como falhou. E a gente acaba, neste julgamento, atraindo para nós mesmos, e uma hora vai acontecer que nós vamos estar repetindo aquilo. Então, quer dizer, nós vamos passar pela mesma experiência. Então, se já temos a capacidade, como Emmanuel colocou ali no final, de discernir o bem e o mal, de não julgar, então nós já estamos no caminho desse bem, que podemos fazer não só ao outro, como a nós mesmos, né? E toda a doutrina, e todo o evangelho, como Emmanuel quer trazer para nós, é o autoconhecimento de nós mesmos. Nós só poderemos ser bom para o outro quando nós cuidamos melhor e cuidamos bem de nós mesmos, né? E hoje eu gostaria, nessa prece, não só de agradecer por a gente ter a oportunidade de refletir um pouco nesse autoconhecimento, de buscar, né, a pelo menos aprender a olhar para nós mesmos, desejar para nós, o que desejar para os outros, o que desejamos para nós, e trabalhar dessa forma, porque muitas vezes a gente deseja o bem para nós, estamos sempre pedindo, e não trabalhamos com esse mesmo bem que desejamos para o outro. Nós achamos que estamos fazendo caridade, que estamos ajudando, mas muitas vezes nós só damos do que nos sobra, e não com compaixão, não com simpatia, não com verdadeiros sentimentos, né? Porque muitas vezes a gente fala e age, mas não como o coração verdadeiramente sente. E aí eu gostaria de pedir na prece, para esse momento que nós estamos vivendo, tão difícil, né? Não só no Brasil, como no mundo, e principalmente tendo compaixão, e que possamos ter compaixão dessas pessoas ainda, vamos dizer, ignorantes da luz, do conhecimento, do bem, do valor maior do espírito, de ser humano, e não só viver uma vida humana, mas de sermos humanos, com humanidade, com generosidade, com compaixão, com amor uns para os outros. Porque como a espiritualidade, o próprio evangelho, nem todas as instruções que buscamos, a paz que nós desejamos para o mundo, e o mundo de paz, ele começa dentro de nós. Então, que possamos iniciar essa paz que desejamos dentro de nós. Hoje, orando por todos os líderes, por todas as pessoas de poder que podem movimentar no mundo, que eles sejam inspirados com o bem para o bem. Pedimos para todas as pessoas que estão hospitalizadas,
para todas as pessoas doentes em casa, nos cárceres, nas ruas, para todos nós que podemos estar nos sentindo doentes de alguma maneira, seja pelas emoções, seja pelas dificuldades materiais, pelas dificuldades com a saúde, por todas as mães que estão doentes, que estão hospitalizadas neste momento, para todos os filhos, todos os pais. Amado Mestre, te pedimos, Falange Unidos para o Bem, que possamos neste momento ser uma centelha com pensamento de amor, de paz, de luz. Possamos aqui, cada um, dar do seu melhor, para que possamos formar pontos de luz, para que as falanges do bem, do amor, de Jesus, de Maria, de todos os mensageiros do bem, que estão trabalhando pela paz, pela saúde, pelo progresso desta terra, que possamos ser agentes desse bem maior. Rogamos a vossa bênção, Senhor, por todos os doentes, do corpo e da alma, por todos nós que desejamos o progresso, de paz, de amor, mesmo ainda com as nossas necessidades materiais, que também são necessárias como humanos e vivendo nessa terra, que todos nós possamos conseguir sabedoria, discernimento, para trabalharmos e termos as ferramentas e sabermos usar as ferramentas corretas para o nosso progresso material, emocional e principalmente o espiritual. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança, a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina e santa imagem, que assim seja. E vamos pedir à Mãe Santíssima, Mãe de Jesus, que abençoe a todos os lares, a todos os corações unidos nesse momento de prece. Pedimos pela nossa casa, o Centro Espírito Unidos para o Bem, por todos os médios que estão presentes nos dia a dia de trabalho e todos aqueles por algum motivo não podem estar presentes neste momento, que sejam abençoados e amparados com a vossa misericórdia de amor e paz. Pedimos pelos abrigados do projeto assistencial Novo Céu e de todas as casas que estão precisando neste momento do amparo, da luz, da caridade, do amor e dos proventos físicos e espirituais. Rogamos, Senhor, por todas as mães, por todos os filhos, por todos os irmãos perdidos nas suas emoções, que possam encontrar o alívio e a bênção de vosso amparo
de vosso socorro maternal, socorrendo a todos nós que rogamos a vós, ao nosso amado Mestre Jesus, às falanges de espíritos encaminhados de Jesus para a proteção e amparo desta terra e de todos nós. Graças vos damos no dia de hoje e muito obrigada pela vossa bênção e pelo amparo de todos os nossos guias espirituais, protetores, anjos guardiões, como cada um de nós os reconhecemos. Que assim seja. Muito obrigada. Boa noite a todos.